tarde, galera. Tô fazendo um vídeo aqui para falar para vocês sobre essa bicicleta que é a Caloi 100, falar um pouquinho da minha experiência, né, as surpresas que eu tive, os problemas que me apareceram. E o objetivo do vídeo é que sirva de experiência para outras pessoas que gostam dessa bicicleta como eu, façam com que a sua bicicleta dure a maior quantidade de tempo possível, né? Anteriormente eu tinha feito um vídeo, o nome do vídeo era Metamorfose Caloi 100, onde eu mostrava a minha bicicleta com algumas adaptações que eu havia feito para trilha, né? E uma delas foi exatamente colocar um pneu mais largo, que é esse que está aparecendo aí separado. Ele é um pneu 2.4, tá? Com os cravos bem salientes. Aqui, ver se dá para ver um pouquinho, né? Ou seja, é um pneu próprio realmente para trilha. E o que me aconteceu basicamente foi que o quadro quebrou. Exatamente nesse ponto aqui. Olha só. Nesse ponto aqui. Tá? Eu vou até colocar umas fotos também para vocês verem de como ficou, como foi a quebra. A gente vê aqui que tem uma solda original de fábrica, né? A gente olha aqui pelo outro lado, ela aparece claramente, tá? E o ponto de quebra foi exatamente antes dessa solda, tá? Mais ou menos aqui para cima, um pouquinho mais. Quebrou um pouquinho aqui. Ela rachou e aí partiu, tá? Provavelmente o esforço estava muito grande, né? O movimento de alavanca foi muito grande. No caso, com aquele pneu antigo, até porque o pneu ele tem um diâmetro um pouquinho maior, né? Ele é um pneu mais robusto, um pouco mais pesado. E aí ele, em determinados movimentos de subir e descer calçada, enfim, gerou algum tipo de esforço, de sobrecarga que culminou com a quebra do quadro, tá? Fora isso, as modificações são simples, né? Eu modifiquei o guidão dela, coloquei um guidão mais esportivo, com bar end. Essa bicicleta, ela original como veio de fábrica, ela rodou pouco, né? Ela está com um total hoje de, vamos ver aqui, ela está com um total rodado de 1.652 km. Desses 1.652, eu já rodei 70, né? Eu fiz duas rodagens com ela, uma de 30 km e outra de 40. Isso depois do conserto do quadro, né? Vou falar para vocês um pouquinho aí do conserto. E basicamente é isso. Foi para quem roda normalmente aí 3 vezes na semana, né? Uma média aí de 30, 40 ou 50 quilômetros é pouco. E na verdade essa bicicleta tem pouco tempo de uso. Eu comprei ela no início desse ano, de 2016. E pouco tempo depois, né? De algumas trilhas, eu faço pouca trilha. A maior parte do percurso é na cidade realmente. E aí depois desse tempo ela quebrou o quadro, tá? As adaptações restantes, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu resumo o seguinte. O que eu troquei nela foi o conjunto lá do guidão, como vocês olharam. O amortecedor dianteiro, que é um amortecedor que, apesar de ser uma linha de entrada, né, um amortecedor relativamente acessível, ele é super confortável, tá? Ele tem um ajuste aqui de preload, tá? E é um ajuste bem bacana mesmo, porque é um ajuste bem
Você percebe a diferença claramente, né, nas duas extremidades. Fora isso, eu coloquei o eixo com rolamento, tá? E o quick release, tanto na frente quanto atrás, tá? E o conjunto do câmbio, dos câmbios, exceto os passadores são novos, tá? Da marca Yamada, são esses aí que vocês estão vendo no vídeo, tá certo? Os câmbios continuam o mesmo conjunto da Caloi que vem de fábrica. Obviamente não tem a mesma qualidade de um Shimano, mas eu consigo ajustar ele ainda, né? Consigo fazer um ajuste bem preciso, não tenho dificuldade para trocar as marchas. E foi um câmbio que até agora não quebrou, né? Apesar de muita terra, muita lama, ele não apresentou problemas mais graves que uma boa limpeza, né? Uma boa lubrificação não resolvessem, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da quebra, tá? Como foi inicialmente que ela ocorreu? Eu estava num passeio urbano, e aí eu estava prestes a entrar numa ponte e fui subir uma calçada, né? Só que eu subi meio que na diagonal e possivelmente ocorreu um esforço lateral que forçou o quadro justamente naquele ponto. Não consigo dizer realmente se foi essa subida específica que terminou de fragilizar a peça, né, ou se foi um conjunto de fatores. Eu prefiro acreditar que foi um conjunto de fatores, né, de todo esses 1.600 quilômetros de utilização, tá? Eu peso relativamente muito, né? Eu peso 85 quilos, eu pesava 90 a 92 quando eu comecei a andar na bike, e aí depois eu perdi alguns quilos, estou com 85, mas ainda assim é um peso intermediário. A bicicleta deve aguentar uns 110 quilos, 120 mais ou menos, acho que não passa disso, né? É o peso máximo. Mas fica aqui o conselho, que é o seguinte: não abusem demais desse quadro. Ele, apesar de ser um quadro muito bonito, eu gosto muito desse quadro da Caloi, né? Ele tem um design diferenciado, ele chama atenção realmente, né? Foge do padrão, tá? E vamos falar um pouco da quebra, tá? Aqui é o seguinte, como eu havia falado anteriormente, esse aqui foi o ponto de quebra, tá? E aí eu levei para um amigo meu, mostrei as fotos, como foi a quebra, né? E aí andei pesquisando inicialmente também que esse quadro, como ele é de alumínio, o processo que foi utilizado foi o processo TIG, de solda. E aí ele disse que conseguiria fazer e que ia ficar novo e resistente igual ao original, né? Eu dei uma pesquisada anteriormente e aí vi alguns relatos de pessoas soldando quadros de alumínio. É uma solda que realmente não pode ser, você não pode colocar na mão de qualquer pessoa para fazer, porque tem que ser bem feita para ela suportar, e aí não adianta você pegar e fazer qualquer solda e aí poucos quilômetros depois quebrar novamente. Você vai ficar desgostoso de dizer, solda, aquela velha história, solda não adianta. Eu perguntei para várias pessoas dos grupos que eu pedalo, e aí ficou mais ou menos 50%. Uns diziam que ia prestar, outros diziam que não adiantava soldar, que soldar não presta, mas eu acho que fica muito nisso, né? Avaliando bem friamente, eu acho que foram pessoas que não tiveram experiência boa, que não entendem realmente como é que é o processo de soldagem, que acabaram ficando com essa avaliação negativa. E aí, pela experiência de uma solda não muito bem feita, a pessoa acabou se tomando essa conclusão, né? Chegando a essa conclusão. E as pessoas que tiveram uma experiência boa, eu tive várias pessoas que me falaram, Antônio, pode soldar, cara, que segura, a solda aguenta. Inclusive teve colegas meus que
já fizeram trilha junto comigo e com bicicleta que sofreu solda em pontos críticos, né? E a bicicleta realmente resistiu, né? Olha só, galera, ponto de solda aqui foi esse, tá? E aí ele reforçou toda a solda nessa região, tá? Percebam uma coisa, eu não entendo muito bem dessa parte de solda, né? Mas essa peça aqui é uma peça maciça, é uma peça de alumínio maciça, que ela tem dois alongamentos para justamente entrar no tubo e fazer a solda original de fábrica, tá? Não sei se isso facilitou ou dificultou o serviço dele, mas o fato é que ele conseguiu reforçar toda essa área. Ele deu um acabamento que ficou relativamente bom, né? Na minha avaliação de leigo ficou ótimo, né? Porque realmente os olhos destreinados tu não vai nem perceber que foi soldado realmente, né? Ficou um negócio bem discreto. Deixa ele focar aqui, olha só, né? Você olhando de perto realmente que você percebe realmente que tem um trabalho de solda aqui, tá? Olha só. Tá? E assim, eu já rodei uma 70 quilômetros aí com ela, né? E até agora a solda está resistindo bem. Obviamente eu ainda não estou com aquela confiança para atingir velocidade grande, né? Tomei algumas medidas preventivas, que foi colocar esse pneuzinho mais fino para ver se diminui um pouco a carga em cima desses eixos, tá? Por enquanto estou evitando fazer trilha com ela, passei está sendo realmente só urbano, tá? E é isso. Essa foi minha experiência com a Caloi. Não pretendo substituí-la por enquanto, né? Gosto muito desse quadro. Faço a ressalva para quem quer realmente pegar um pouco mais pesado, para ter cuidado, porque realmente não vamos dizer que não é um quadro próprio para isso, né? É um quadro realmente de passeio, não adianta você querer forçar a barra, né? De alguma forma aí a fragilidade vai se manifestar, e é isso, viu, galera? Um abraço aí para todo mundo e tchau.